Olá, pessoas do bom. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 2. Vamos estar lendo do versículo 13 ao versículo 18. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude na lida e na ouvida da palavra do Senhor. Que seja o Senhor ministrar em nossos corações o que Ele quer nos falar. Em nome de Cristo Jesus eu oro, amém? A palavra do Senhor vai nos falar assim. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Louvado seja Deus. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da cidade da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Dou graças ao Senhor pela palavra dele, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus por tudo. Nós vemos na lida da palavra do Senhor que o próprio Senhor estava a cuidar de seu filho, quando ele estava em carne e sangue na terra dos viventes. O Senhor em sonhos e o Senhor através de anjos avisava José para onde ir, para onde estar, parar, continuar. O Senhor direcionava José, falando com José, para onde levar a Maria, para onde levar ao filho, né? Porque o rei Herodes queria matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, estava ali, no controle de tudo. E o propósito do Senhor ia se cumprir. Nada nem ninguém ia impedir. Nem na gravidez de Maria, nem no nascimento. E seja qual fosse a idade de Cristo Jesus em carne humana, nada nem ninguém impedir. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu para o propósito de salvar a humanidade. E hoje nós sabemos que Ele tem a chave da morte e do inferno. E tem todo o poder no nome dele. Poder esse dado pelo nosso próprio Deus. Louvado seja Deus. E quando Herodes ali percebe que não vai pôr a mão em quem ele queria pôr a mão, ele mata crianças de 2 anos para baixo. Porque é homem perverso. São pessoas que a todo custo querem poder. Mas os planos e propósitos do Senhor é maior. Porque Herodes não tocou no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo quando ele matou crianças de 2 anos para baixo, a palavra do Senhor nos diz que foi profecia cumprida. Ou seja, Deus no controle de tudo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor não tem o culpado por inocente. O que Deus quer de um ser humano? Que ele se arrependa dos seus pecados. Que ele volte-se para Cristo. Não estou falando aqui de religião. Estou falando aqui de palavra, de Bíblia. O que eu e você, na verdade eu tenho que falar mais de mim. O que eu preciso fazer? Ler a palavra. Bíblia, palavra. Ler a história da palavra do Senhor. A Sagrada Escritura, os Evangelhos e orar. Meu Deus me ensina, meu Deus me mostra, meu Deus fala comigo. Meu Deus seja o Senhor, o meu pastor. Porque está escrito que o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Também está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, então me ensina. Estou cansada de aprender com tantos ensinos que nos traz tanta dúvida,
Mas o Senhor é luz, luz que esclarece, que resplandece. E o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando, vai falando conosco na mesma palavra de um jeito, outra palavra. Ele sempre nos traz esclarecimento porque ele nos ama. Então aqui a gente observa neste texto que Jesus Cristo nasceu, conforme dele foi profetizado, e por mais que tentassem ceifar a vida dele antes do tempo, queriam tocar na vida do Senhor Jesus, mas o próprio Senhor disse, não, ele nasceu para um propósito. E esse propósito vai ser cumprido. E sabemos que foi e está sendo. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a nossa família, a nossa vida, a nossa história. Em nome de Jesus Cristo, amém?